Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. E queria falar nesta oportunidade o seguinte assunto, tema: a excelência do ministério cristão. A excelência do ministério cristão. Então, vamos aqui abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 10, 11, 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Senhor, abençoa-nos durante o tempo que vamos ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. A excelência do ministério cristão. Em primeiro lugar, eu queria falar três coisas com referente ao ministério. Mas antes, porém, definir a palavra ministério. Ministério significa servir, prestar serviço. A Bíblia diz que há variedade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há variedade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então Jesus, o Filho de Deus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores. Ministrar significa alimentar, dar entendimento, esclarecer, iluminar. E a palavra de Deus, falada, ensinada, tem esse objetivo de tirar o ser humano das trevas para a luz, da perdição para a salvação, do mal para o bem. E quero, nessa oportunidade, falar do ministério em três partes. Devemos cumprir o ministério, primeiro, com alegria. Segundo, com perseverança. Terceiro, com inspiração. Aleluia. Vamos dar o exemplo de alegria. Um homem que cumpriu o ministério com alegria foi Paulo. Atos 20 e 24. Não tenho minha vida por preciosa, disse Paulo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Então, Paulo sentia mais prazer em dar do que receber. Ele cumpriu o ministério com alegria. Alegria de servir, alegria de se doar, alegria de fortalecer as igrejas. Paulo disse, além das coisas exteriores de sofrimento, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Então Paulo cumpriu o ministério com alegria. Às vezes, atrás de um púlpito, temos que tomar cuidado de não transmitir a aparência de tristeza, como tudo está correndo mal. Mas é difícil, sabemos que é difícil. A alegria quem dá é Deus, é o Espírito Santo. Mas devemos, como ministro do Senhor, alegrar
os ouvintes. Em qualquer lugar onde você falar o Evangelho, as pessoas têm que perceber que a sua alegria é diferente. Não é alegria por ter coisas, mas por pertencer a Cristo. Aleluia! Então o ministério deve ser feito com alegria. Em Atos 13:52, se referindo aos apóstolos, diz a Bíblia que os apóstolos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Atos 5:41, quando eles foram levados à presença das autoridades, eles se alegraram de padecer pelo nome de Jesus. É um ministério com alegria. Sirva a Deus com alegria. Não é? Agora, é bom que se explique que ministério é serviço. Você presta serviço ao Senhor, tanto no ministério da palavra, como outros fins, para a melhora da casa de Deus, você desenvolvendo o seu talento, servindo ao próximo. Então, primeiro, como devemos exercitar o ministério? Com alegria. E quero repetir o texto áureo da vida de Paulo. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então todos nós temos uma carreira, uma jornada, um ministério que devemos cumprir com alegria. O maior exemplo temos do apóstolo Paulo. Cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Aleluia. Um certo escritor escreveu: o meu ministério é mais importante do que a minha própria vida. Isso seja para nós também. Segundo lugar, a excelência do ministério cristão, devemos fazer este ministério com perseverança. Isso está em 2 Coríntios 4, versículo 1. Vamos ler? 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Há uma tendência de alguém que tem uma chamada ministerial, quando surge muito aperto, muita luta, a pessoa para no meio do caminho, enfraquece no ministério, não persevera. Hoje, mais do que nunca, os desafios dos últimos tempos requer que aquele que fale a palavra de Deus, fale com perseverança. Paulo diz aqui, tendo este ministério, tendo este serviço de falar de Jesus, segundo a misericórdia, não desfalecemos, não desanimemos com as lutas que aparecem. Satanás faz de tudo que a palavra de Deus não seja proclamada. Jesus não fala mais. Então, a segunda condição de você exercitar bem o ministério, a excelência do ministério cristão, além de comunicar com alegria, com perseverança. Perseverança. Paulo escreve aos Romanos 5, versículo 3, que a tribulação que nós temos como cristão, a tribulação traz experiência. Quando você persevera, você se torna experiente. E a experiência traz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo está no nosso coração, o amor de Deus, enquanto esperamos o Senhor. Então precisamos exercitar o ministério com perseverança. Temos notícia
que muitos pararam na caminhada devido a problemas com até queda moral, outras coisas aconteceram, que pararam na caminhada e não perseveraram. Agora nós vemos quanto sofrimento Paulo passou em 2 Coríntios 11. Quantos perigos, perseguição, aflição. Ele diz para Timóteo: de todas o Senhor me livrou. Que ressuscita os mortos, ele nos livrará. Então Paulo tinha confiança no Senhor, que sempre o livrara. Por isso ele era impulsionado pela perseverança no ministério. Perseverança. Fazer filhos na fé, discipular para que dê sequência. Por isso o ministério de crianças é um dos maiores ministérios que existe. Educar a criança no caminho, ensinar no caminho que se deve andar. Já dizia o pastor Antônio Gilberto, com referência à escola dominical, o saudoso pastor Antônio Gilberto, que jovens que frequentam a escola dominical é o futuro da igreja, para a perseverança no ministério da palavra. Nós vemos que sempre, em cada geração, Deus levanta pessoas para o ministério. Então, vamos servir ao Senhor na excelência do ministério cristão, com alegria. Segundo, com perseverança. Nunca pare porque você está ficando idoso. Não. Lembra de Davi? Agora que estou ficando velho, não me desampare, Senhor, até que tenha anunciado a tua força a esta geração. Quando Josué morreu, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Isso não pode acontecer. Hoje, mais do que nunca, todos conhecerem a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, exercitar a excelência do ministério cristão com inspiração. Primeiro, alegria. Você tem que ter um ministério alegre. Como se diz, né? Quando a pessoa faz com alegria, é uma coisa incansável. A pessoa faz o que gosta. Segundo, temos que ser perseverantes no ministério. E terceiro, exercitar o ministério com inspiração. Deus, ele sopra no obreiro sempre uma nova inspiração. A palavra inspiração significa sopro, alento, uma graça que Deus dá para nos renovar em momentos de abatimento, de fraqueza. Eu queria ler um texto que fala de inspiração aqui no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 32, Jó 32, falando de inspiração, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. O 9. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Então veja bem, exercitando o ministério com inspiração. Deus, que é a fonte de toda inspiração e sabedoria, ele sopra no obreiro, ele sopra naquele que tem o ministério,
uma nova inspiração alegre. Você fica motivado para continuar por causa da inspiração de Deus. Então aqui diz no verso 9 que os idosos não entendem o que é reto. Às vezes um jovem tem um ministério e recebe a inspiração, como Timóteo. Na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, Paulo exorta Timóteo a ensinar os idosos. Tito também fala para os idosos serem sãos na fé, não doentes na fé, que sejam pacientes. Quando vai chegando certa idade, podemos ter a tendência de perder a paciência, ser impaciente, precipitados, enfim. O peso da vida vai chegando na parte física e emocional. Então Deus nos inspira, nos motiva a continuar o ministério com alegria. Deus inspira, motiva a continuar no ministério com perseverança. Alegria, perseverança e inspiração. Aleluia. Busque inspiração lendo a Bíblia. Busque inspiração em oração, em um louvor. Às vezes, de muitas formas, Deus nos inspira, né? Sopra um novo alento na nossa alma. Como diz aqui Jó, na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Então, recebemos sempre, diariamente, um novo alento, uma nova força, uma nova perspectiva para o ministério. Porque o tempo está passando e você vê a nova geração de crianças, adolescentes, jovens. Joel profetizou: os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Então, na área espiritual, devemos ser muito perseverantes. Aleluia. E para isso dependemos da força e da inspiração que o Senhor nos dá. Veja o caso de Elias. Elias abatido, com medo, depois de tantas façanhas, de tantas proezas, depois de tanta conquista, ele fugindo de Jezabel, se esconde numa caverna. Aí vem Deus com um anjo, toca em Elias, levanta e come e bebe. Ele tornou a deitar. O anjo pela segunda vez, levanta, come, porque longo será o caminho. Olha aí, Deus inspirando Elias para que continuasse perseverando no ministério. Deu um toque de perseverança, um toque de alegria. Deus inspirou, motivou Elias. Ele ungiu a Jeú e continuou no seu ministério. E depois o seu ministério passou para Eliseu. O ministério de Elias durou 28 anos e o ministério de Eliseu durou 56 anos. Se cumpriu aquilo que pelo Espírito Santo Elias tinha dito: se me vires seres arrebatado, será dado o que pediste, a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Então o ministério de Eliseu foi um ministério mais longo, porque realmente ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Elias foi motivado, foi inspirado por Deus a continuar no ministério. Meu irmão, pastores, ministros, líderes, auxiliares de trabalho, presbíteros,
até diáconos, façam o seu ministério com alegria. Alegria de ser um porteiro. Alegria. Eu conheci um irmão que ele tinha muito zelo e cuidado com a porta. Não se descuidava. Ele ficava metade do corpo para dentro, olhando, prestando atenção na palavra e observando o lado de fora. O porteiro, cartão de visita da igreja, preocupado com quem entra, lugar para sentar, saber onde mora a pessoa, cumprimentar, daquele calor humano para os visitantes da igreja. Precisamos, aqui em nossa sede, subsedes, irmãos, às vezes voluntários, que façam esse ministério com alegria. Eu preferia estar na porta da casa de Deus um dia do que 1000 dias em outra parte. Salmo 84, 10. Eu preferi estar à porta da casa de Deus, levantando a ponta do pé. Eu preferi estar na porta da casa de Deus um dia, do que em outra parte 1000 dias habitando nas tendas da impiedade. Então, tudo que se faz na casa de Deus para ganhar almas, porque no culto ganhamos almas. As pessoas que vêm de fora observam, alguns não, outros são mais observadores, da reverência no culto e a forma de cultuar. Então, podemos ganhar almas com exemplo. Podemos ganhar alma dando testemunho. Podemos ganhar almas sendo alegre no ministério, perseverando no ministério e tendo ministério de inspiração. Ainda nesse tópico de inspiração, quero dar uma palavra aos obreiros que talvez estejam nos ouvindo. Nessa área da inspiração, acredito que a Bíblia é o livro por excelência, é o livro dos livros, é o livro da verdade, é o livro que revela Cristo, é o livro eterno, é o livro da salvação. Porém, quero dar aqui um toque a mais. Leia bons livros bíblicos, evangélicos. Procure ler livros sobre vários assuntos da Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo, Jesus, a sua divindade, missões da igreja, enfim. Existe uma infinidade de livros e que muitos cristãos, às vezes, falta incentivo nessa área, de ler livros evangélicos, que ajuda a ampliar o conhecimento para que haja uma inspiração maior. Eu não quero dizer com isso que a Bíblia não é suficiente para inspirar. Sim, sempre há novas mensagens em textos bíblicos. Quem já se cansou de ler João 3,16 ou Salmo 23? Há sempre nova inspiração no mesmo texto. Mas eu quero dizer, ampliar os conhecimentos, lendo outros autores, a experiência de outros autores, procurar ter noção das editoras evangélicas, noção das editoras, vários assuntos de biografia de homens cristãos da história, os grandes avivamentos que já passaram na história. E hoje podemos dizer que o Espírito Santo é o mesmo para inspirar sempre em nosso coração um novo avivamento. Estamos em tempos de avivamento, tempo de crise, mas o obreiro
que exercita o ministério com alegria, com perseverança, com inspiração, ele é vencedor. Aleluia. A excelência do ministério cristão, porque somente através da igreja esse mundo decaído tem esperança de ouvir uma boa palavra dentro de um bar, em qualquer lugar onde ele esteja. Precisamos exercer nosso ministério com alegria e nunca parar, com perseverança e com inspiração. Busque inspiração em um livro evangélico. Busque inspiração lendo biografia de um herói da fé. Quem é um herói da fé que abalou o país de Gales no começo do nosso século? Ele era caolho, tinha um olho só. Christopher Evans. Diz que fechou bares, restaurantes, cinema, todo tipo de diversão, porque o centro da atenção era a palavra de Deus. No país de Gales, no Reino Unido, ali entre Escócia, Irlanda e Inglaterra. O grande avivamento do país de Gales, com Christopher Evans. Um grande avivamento. Então é bom ler os heróis da fé. Eu estou aqui contemplando tesouro de conhecimentos bíblicos do saudoso pastor Emílio Conde, excelente escritor, cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, isso é uma ferramenta a mais para lhe dar inspiração, você ficar sempre motivado com as coisas de Deus. Então, finalizando, devemos exercitar a excelência do ministério cristão. Primeiro, com alegria. Segundo, sendo perseverante. Terceiro, com inspiração. E assim podemos inspirar muitas vidas que estão mortas no pecado. Podemos alegrar muitos que estão tristes no pecado. E podemos perseverar na palavra para acordar muitos que estão parados no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é um caminho parado, monótono, sem graça, sem vida. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, nem para no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Que Deus abençoe, que esta palavra possa nos motivar a fazer o ministério com alegria, sendo perseverante e buscando sempre inspiração no Senhor e nos recursos que Ele nos dá. Amém. Vamos agradecer. Senhor, o Senhor tem dado um ministério a cada um de nós, um serviço a fazer. E os embates da vida entristecem, faz a gente parar e ficar seco. Mas eu falei, Senhor, nessa mensagem, que devemos ser alegres, perseverantes e não seco, inspirado, motivado, porque o Senhor é a vida. A inspiração do Todo-Poderoso nos deu vida. O Senhor soprou em nós o Teu Santo Espírito, que motiva, que inspira, que alegra, que faz ser perseverante. Ó Senhor, como o mundo precisa de missionários voluntários, que sem timidez possa sacudir esse mundo que está na rebeldia. Muitos rebeldes vão ter a prudência dos justos. Acredito no ministério recente agora, como foi João Batista. João Batista
veio na virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Senhor, o Senhor é a nossa justiça, nos guarda por tua misericórdia. Guarda cada obreiro, cada pastor. Guarda, Senhor. Nos guarda em ti, nosso espírito, alma, mente e corpo, sempre e para sempre. Eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Deixa no próximo.